Amados, quero falar hoje, pedir para você sentar, porque primeiro quero comentar algumas coisas. Quero falar hoje de obediência. E desobediência. Você é missionária, Beth? Muito magrinha, eu não estava conhecendo. O pessoal que você estava malhando muito. Pois é. Não tem mais nada com a gente aí. Pois é. Amado, eu queria falar com você qual o resultado, qual a bênção que a pessoa recebe quando obedece a Deus e qual é a perda ou a maldição quando não obedece. Né? Aqui nós estamos falando de família. Sempre Deus quis uma grande família, não é verdade? Né? Mas aqui nós vamos ver, hoje eu quero que você abra comigo na epístola do apóstolo Judas. É lá no finalzinho da Bíblia. Você vindo ao contrário, passou em Apocalipse, mas chegou em Judas. Judas não tem capítulo, só é um. Então nós vamos ler a partir do versículo 3. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Podemos ler? Amém. Diz assim, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna, até ao dia daquele grande dia, até ao juízo daquele grande dia. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Amém? O texto é um pouquinho longo e confesso que não é muito fácil de explicar e de explanar. Mas o que nós estamos vendo aqui é um alerta. Versículo 3, ele faz alerta. Ele começa dizendo: eu queria escrever, sentir no coração, em outras palavras, de escrever sobre a comum salvação. Por quê? Aí ele continua dizendo: mas tive necessidade de escrever para falar, exortar ou alertar a fé. Para quê? Para que através da fé você dê sustentabilidade à sua salvação, para que não perca.
Eita Porque glória. nós estamos falando de ganho e de perdas. E muitos já ganharam coisas preciosas e já perderam. Desde o primeiro homem. Se você é bom de Bíblia, você vai me acompanhar aqui em Gênesis 1, 28. Você conhece? Tudo que tinha no planeta, Deus deu para o homem. É, papai. Desde o cereal, o fruto, a fruta, a verdura, a árvore, o peixe, a ave, o animal grande, o pequeno, deu tudo para o homem. Ele disse, é para o teu mantimento, é para o teu sustento, deu tudo. E mais do que isso, gente, estamos falando de família, ele deu uma mulher prontinha, feita por a mão de Deus. Você tem ideia como era a mulher? Devia ser a mais bela, sem querer agravar nenhum, mas devia ser a mais bela, a mais bem feita, a mais bem desenhada, foi feita pela mão de Deus, entregou para o homem. E o que ele disse? Frutificai e multiplicai. Em outras palavras, pode fazer filho mesmo que eu garanto. Porque tudo está na sua mão, o planeta é seu. Era para ter uma grande família. Adão perdeu isso de uma vez só. E de uma vez por toda. Sequer não teve o direito nem de visitar mais, nunca mais aquele jardim. Teve que derrubar tronco, encarar o machado, a foice, a enxada, para granjear o seu pão. Não é verdade? É verdade. Ele saiu para isso. Então, meus irmãos, mas Deus não perde o seu propósito e nunca desiste, nunca desistiu da família, nunca desistiu de mim nem de você. Ele continua lutando por nós, guerreando por nós até hoje. Aleluia! Amém? Mas o Senhor, vamos dizer, aqui, o que nós estamos lendo aqui? Judas está dizendo, cuidado com a salvação que é comum. Eu e você que somos salvos, temos que ter cuidado para não perder a salvação. Porque tem muitas informações chegando de todos os lados, de todas as plataformas, que pode tirar a pessoa do foco. A palavra diz para nós olharmos intensamente para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus. Mas tem muita gente olhando para o lado e para o outro lado e retrocedendo. E tem muita gente perdendo a salvação a troco de nada, gente, ainda hoje. Ainda hoje com tanta informação. Não importa se tem informação boa, tem. Mas o importante é que tem muita. São muita informação chegando. É muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. E se a pessoa parar para dar atenção a essas informações, sai do foco. Sai do foco. Por isso, ele está dizendo aqui que muitos, no verso 4, muitos já estão introduzidos, já estão no meio. Que ele diz que estava escrito para esse mesmo juízo. Muitos que estão ainda desagregando a palavra, ou transformando e negando a Deus. Não reconhece que Ele é o dominador, que Ele é o Senhor de tudo. E aqui, a partir do verso 4, ele começa a dar os exemplos do que já aconteceu. Ele fala do povo, e nós conhecemos esse povo, porque ele diz aqui, verso 5, mas quero lembrar-vos, aqui já uma vez sobre isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse povo foi a segunda tentativa, digamos assim, segundo propósito, ou a segunda vez que ele chamou o homem para ter essa grande família. Nós conhecemos que Abraão foi chamado por Deus, está aqui também em Gênesis 12. Quando foi chamado, ele fez duas promessas a Abraão. Uma foi essa grande família que ninguém poderia contar. Era igual a areia da praia. A outra promessa, o Senhor prometeu uma
400 anos, a família cresceu e veio. A família trabalhou bastante, porque depois do segundo faraó, teve que dobrar o trabalho. Mas agora eles chegaram, acostumados a trabalhar, os braços fortes, a coluna forte, as pernas fortes, pronto para trabalhar. Até para levar chicotada, que eles levavam lá, né? Mas quando chegaram aqui, iam em direção à terra prometida. Eles eram pobres? Não. Êxodo, versículo 12. Não, capítulo 12, versículo 35, diz que eles foram lá e levaram o ouro e a prata do Egito. Egito era a nação mais rica que tinha no mundo, eram os egípcios. Eles foram lá, me dá os teus vasos aí de ouro. Naquele tempo eles não guardavam dinheiro no banco, era em casa, o ouro, a prata. Trouxeram o ouro. Agora eles estão indo para casa, forte, acostumado a trabalhar. Não eram homens preguiçosos, porque judeu é trabalhador. Estão indo com ouro e com prata em rumo à terra prometida. Como seria a terra prometida? Acompanhe comigo Deuteronômio capítulo 8. Faço questão de ler com você. No versículo 7. Acompanhe comigo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Amém? Amém? Diz assim, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Vamos ver que boa terra é essa? Aleluia! Terra de ribeiros de água, de fonte de abismo que sai dos vales das montanhas. O bem mais precioso para aquele lado de lá é a água, vale mais do que o petróleo. A água é mais cara do que o petróleo. Água da montanha, água pura. Versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vidro, figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Olha só essa terra, gente. Verso 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujo monte tu escavarás o cobre. Glória a Deus. Gente, observa isso. 600 mil homens. Eu estou falando só de homem preparado para trabalhar e puxar por a espada. Que podia ter ali 600 famílias em poucos anos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Teria milhares e milhares de famílias. Glória a Deus. Era para ter trilhões de homens trabalhadores espalhando essa terra. Era para ter um armazém, cibrasém, que fornecesse o mundo inteiro. Ali era para ir navios, cargueiros, trem de carga, avião, para transportar tudo para o mundo inteiro. Esse povo era para ser uma grande família, unida, e mais do que isso, sabe por quê? Porque eles tinham o governo teocrático. Quem governava era Deus. Aleluia! E não cobrava imposto. Glória a Deus. Aquele que tira a doença do meio, que ele garante, sou eu quem tira a doença do meio de vocês. Sou eu quem te salvo. Sou eu quem perdoo os teus pecados e não lembro mais das tuas transgressões. Glória a Deus. Quem era que ia se meter numa nação dessa, onde Deus está dizendo, você não tem mais pecado, porque eu não lembro mais do teu pecado. Tu não
paciência comigo. Eu sou Ô, assim. glória. Zacarias 8, verso 20. Vamos ver o que está escrito. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos habitantes e muitas cidades. Isso é o Senhor dizendo. Os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. O outro se oferecendo para vir. Um convida o outro e diz: eu também vou junto. Versículo 22. Assim virão muitos povos poderosos, nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar as bênçãos do Senhor. Verso 23 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. As pessoas aflitas, ou pobres, ou desprezadas, ou desagarradas, iriam se apegar com um judeu. Aonde tem um judeu? Vou me apegar com ele aqui, vou para Jerusalém, porque lá tem tudo. Lá na terra tem ferro, na terra tem cobre. Você sabe o preço do cobre? O preço do ferro? Eu sou construtor, eu sei. É um absurdo. Dá um absurdo. Era para ser a nação riquíssima, que ninguém teria coragem de querer guerrear ou matar um judeu, já que sabiam que o seu governo era o próprio Senhor, o rei, que ninguém poderia se meter com ele, porque é invadível, é infalível, Glória a Deus. é o dono de tudo, é perdoador. Ia perdoar a nação ia governar ali tempos e tempos, sem nunca ter falta de nada, porque o Senhor é a fonte. Ele diz que os montes é cobre. Aleluia. E o cavando aqueles montes, um monte, digamos assim, uma serra, um morro, que separa um bairro de outro. A pessoa nunca termina de cavar. E é só exportando, é só ferro para todo lado, e é cobre para todo lado, e muito azeite, muito vinho, navio cheio para todo lado. Não é? Aleluia. Mas o que esse povo fez? O povo começou a murmurar, começou a resmungar, não é? E com isso, com esse resmungo, com essa murmuração, essa lamúria, começou a falar: ah, que saudade do Egito. No Egito tinha pepino, no Egito tinha cebola, e por esse resmungo morreram no deserto. E por isso se tornou um povo fraco. Esse povo ficou fraco e na mira de muita gente, que morreram, muita gente além do deserto, os outros que ficaram foram morrendo. Muita gente mataram muita gente. Mataram muitos judeus. Nem estou falando de Hitler ou a Roma, mas no mundo todo as pessoas têm raiva dos judeus e mataram muitos judeus, porque os judeus ficaram fracos. Mas ficaram fracos por quê? Porque desobedeceram a Deus. E nós vemos aqui que Adão teve tudo e perdeu tudo. Não é? Não, eu não quero livrar a cara dele, não se sabe se foi uma displicência ou foi porque desvalorizou o que Deus disse. E você sabe que tem hoje muita gente desvalorizando a palavra de Deus e rejeitando até hoje, como ele disse aqui no versículo 4, que nós lemos aqui, eles estão negando e estão vituperando. Eles estão difamando. Vituperar é difamar. Eles estão difamando, rejeitando a palavra de Deus até hoje. Dão cada desculpa, você chega, se esforça, lê a palavra na hora do apelo, tem cada uma desculpa doida, que ele diz: não, eu já tenho a minha religião, eu já sou devoto de Santa tal, de São tal,
que eles arrumam lá uma imagem de barro. Meu pai era devoto, eu sou devoto também. Não abro mão da minha religião. Não, eu estou bem assim. Tem outro que diz, não, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu estou bem assim. E até hoje eles estão me rejeitando. E aqui tem alerta para nós, que Judas estava escrevendo diligentemente, mas sentiu no coração para escrever sobre a fé. Porque é a fé que dá sustentabilidade. Sem fé não adianta. Foi falado aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé foi falado aqui. O pastor falou isso. Acho que foi o pastor Ricardo. Então, nós sabemos que o Senhor mandou irmos pregar a palavra de Deus a toda criatura, para aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê é condenado. E a pessoa, às vezes, estão fazendo pouco caso dessa palavra. Está dizendo que crê, mas as ações, as atitudes falam outra coisa. Aquele crê, mas a atitude é outra coisa, fala outra coisa. Não é? O Senhor, às vezes, até lamenta. Salmo 81. O que o Senhor diz lá no verso 13? Se você puder acompanhar. O que o Senhor diz no Salmo 81, no verso 13? Ele até diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, Aleluia! ele se tornaria inimigo dos seus inimigos e abateria aquele que conhece como adversário. Glória a Deus! E lá no verso 16 ele diz assim, lê o verso 16, ele diz assim: eu sustentaria com o trigo mais fino. Você tem ideia qual é o trigo mais fino do Senhor, meu irmão? Meu Deus, aleluia! E ele diz que sustentaria e saciaria com o mel que escorre da rocha. Você tem ideia? O mel que escorre da rocha do Senhor? Do que ele está falando? O melhor que existe na terra. E ele falou, através de Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele disse: se você quiser e se me ouvirde, comereis o melhor dessa terra. Você é o melhor, meu Deus do céu. Eu falei aqui, uma terra purificada, boa, que o governo era de Deus, era um governo teocrático, aquele que cura e liberta, que perdoa teu pecado e não lembra mais. O que a pessoa queria mais? Não, rejeitou. Samuel chegou a dizer lá em 1 Samuel 8, eles me rejeitaram. No versículo 5, o Senhor disse: não, Samuel, rejeitado foi a mim. Não rejeitaram Samuel, rejeitaram a Deus. O próprio Deus. E por isso ficou essa nação raquítica. Uma nação que ficou a mercê, não é? Ficou sendo escravo de uma nação para outra. Nabucodonosor passou para os Medos, para a Grécia e depois para a Roma. Escravo toda a vida, não é? Mas o Senhor nunca desiste, como eu disse, não desiste. Aleluia! O Senhor não desiste não, amado. Você pode cair, que o Senhor te levanta. Se você clamar, Ele te levanta. Aleluia! Né? Então isso aqui é um alerta. Então Ele deu aqui esse exemplo do povo, que era o povo escolhido por Deus. Você pode até se admirar, mas Deus destruiu o povo. Foi a murmuração do povo, foi a língua do povo, foi o resmungo do povo. Né? Eles mesmos falaram e desejaram morrer no deserto. Né? Deus te deu um livre-arbítrio. Se você quiser morrer, Deus deixa. Está compreendendo? Segunda coisa, aqui no verso 6, os anjos que não guardaram seu principado. Irmão, que anjos são esses? Isso aqui é um ponto polêmico quando a gente lê lá em Gênesis 6,
que o Senhor diz que a multiplicação da iniquidade foi crescendo? Segundo os historiadores, alguns anjos, usando a teofania, possuíram mulheres, filhas dos homens. Alguns querem defender dizendo que o Espírito de Deus seria o Espírito de Sete. Vocês não têm lógica, porque Sete era filho de Adão também. Ainda que Sete não errou, como Caim. Não quer dizer que porque Caim errou, fosse filho dos homens, e Sete não errou, fosse filho de Deus, porque Deus não tinha filho. O primeiro filho de Deus, ele gerou, lá em Salmo 2, versículo 7, ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, para descer aqui na terra, e através dele, nós que recebemos o Senhor, como está escrito em João 1, verso 12, todo aquele que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Glória a Deus! Porque Deus não tinha filho, Deus era dono do homem que ele fez, teve a criatividade de fazer, mas não era pai. Ele era o dono. Eu já fui criador, morei na roça. Eu tinha a minha marca, que a pessoa que conhecia, que via um boi ferrado, dizia: esse boi é do Joaquim. Mas eu não era pai do boi, eu era o dono. Eu não era pai. Eu não tinha filho. Então essa aí a gente descarta que o Espírito de Deus não era daqui da terra. Ninguém sabe como eles vieram, se materializaram, ou eles então usaram a teofania, mas o fato é que houve gigante na terra. Lá no Salmo 6, não, lá no Gênesis 6, verso 4, você vê ali escrito que houve o nascimento dessa relação entre essas pessoas, que tinha gigante na terra, nascido dessas pessoas. Não se sabe muito bem, mas isso aqui Judas está falando aqui, não é? Que eles não guardaram, eles deixaram a sua própria habitação. E com esse, o que Deus fez? Diz aqui que reservou na escuridão e na prisão eterna até o juízo daquele grande dia. Esse grande dia já foi contemplado pelo João, nosso amado servo de Deus, apóstolo João. Lá em Apocalipse capítulo 9, verso 14, ele viu esses anjos sendo soltos. Ele diz até que estava ali perto do rio Eufrates. Então esses anjos vão ser soltos no dia, no mês, na hora e no ano. Está escrito aqui: nenhum anjo foi poupado. Então ele diz aqui no verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, está falando dos anjos, como aqueles, e ido após outra carne. A gente sabe de que carne que eles estão falando. A gente sabe que naquele lugar as pessoas não respeitavam, nem o filho respeitava o pai, nem o pai o filho. Ali era vergonhoso e nojento a relação daquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, que chegou até os ouvidos de Deus com gravações. Foi agravado os ouvidos de Deus, o que ele escutou. E ele desceu para destruir aquelas cidades. Não é? Então está falando ali de carne que não era da permissão do Senhor. Nós lemos lá em Gênesis 1, verso 28, que o Senhor abençoou e mandou crescer e multiplicar. Mas no verso 27 está escrito: Deus criou o homem e a mulher, imagem de Deus, Deus criou o macho e a fêmea, para que o homem faça papel de macho e a mulher faça papel de fêmea. O que passa isso é do diabo, não é de Deus não. Então isso aqui está escrito: eles comem outra carne. Mas esse daqui também, o que Judas está falando? Versículo 8. Também, contudo, também este, semelhantemente, já adormecido, ou seja, já mortos. Mas ainda continua, eles ainda continuam contaminando a sua carne. Por quê? Porque as pessoas dão ouvido a muitas coisas que estão chegando, a muitas informações erradas em todo lugar. É muita informação mesmo, irmão. É muita informação que chega.
Informação de todos os lados para tirar a gente do foco. E muita gente vive ainda resmungando, sem aceitar, como eles dizem aqui, vituperam as autoridades, a última palavra desse verso 8. Ou seja, estão rejeitando a autoridade eclesiástica. Se um pastor dá uma correção, uma disciplina, o membro vai embora. É, general. E eles nem se dão por conta, como o Senhor falou, e nós falamos aqui lá em Samuel 8, 1 Samuel 8, 5, que Deus disse: não rejeitou você, rejeitou a mim. Aquele que não obedece ao homem, principalmente a pessoa que está de frente para o ministério, seja ele qual for, o mais simples, o mais singelo, ele está rejeitando a Deus. Ele está desobedecendo a Deus. E é por isso que se vê hoje muitos crentes raquíticos, como a gente lê lá que Paulo falou. E a gente sempre lê no dia da ceia, lá em 1 Coríntios 11, 23, que Paulo está dizendo: o que eu recebi de Deus, eu estou passando para vocês. Para vocês se corrigir vocês mesmos, uns com os outros. Não é examinar o homem você mesmo, porque tem muito que não se examina. E toma a ceia indignamente, entre outras palavras, ele estava dizendo: se você não se examinar, vai se contaminar junto com o mundo. É verdade, Jesus. Não é? Então, meus amados, o que acontece aqui? O povo ficou morto, afastado de Deus, como está escrito lá em Efésios 2, que todos estavam mortos por causa dos delitos e dos pecados, porque só faziam o que dava na mente. Tinha um governo teocrático, mas não quiseram um governo do mundo falho, não é? Um governo que erra. Então aqui o povo chora, o povo duvida, o povo tem medo, e quem tem medo e tem dúvida não tem fé. Não tem fé, porque a fé é a base. Nós lemos aqui, nosso amado falou, é o fundamento, o firme fundamento, e é também a certeza daquilo que se espera e a convicção de fato que se não vê, e é a confiança absoluta em algo ou em alguém. Tem gente que tem a confiança na força, no punho, na lábia, no dinheiro, no médico, na firma, e não tem confiança em Deus. Não é? Existe uma força chamada de gravidade natural que joga para baixo. Qual é a base médica dela? O chão. O chão não passa. Se cair, o chão não passa. As outras bases são falsas. Se houver um temor de terra, nós estamos segurando, mas aqui cai. Mas existe também uma gravidade espiritual chamada fé, que joga para cima. Não é? Aleluia. E a sua base mestra é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando uma sobe, a outra desce. Aquele que não tem fé, cai porque tem a força da gravidade. Aquele que tem fé, sobe. Glória Porque a está Deus, firmado na palavra de Deus. E Deus falou, lá em Mateus 7, 24, que a adversidade vem para o justo e para o injusto, para o crente e para o ímpio. Ele disse: aquele que está firme na rocha, vem o vento e a tempestade e a chuva, ele não cai porque ele está firme na rocha. Glória a Mas aquele que Deus, está na aleluia. areia, vem a tempestade também, mas derruba, ele grande a sua ruína, porque ele não tem o que segurar. Ele não confia em Jesus, ele não confia em Deus. E por isso, tem muita gente morrendo por aí e se perdendo o bem mais precioso. E quando o Senhor chegou aqui na terra, o povo estava em treva, sentado na treva. Mateus 4,16, o povo jazia nas trevas. O povo de Deus. O povo de Deus, ele veio para o que era seu. Mas os seus não receberam, não quiseram, nem viram. Mas diz aqui no verso 12, João 1, verso 12, mas todo aquele que recebeu, foi o meu caso, foi o seu caso, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus. Agora Deus está fazendo a sua família, sua nova família,
Sua família que já foi perdoada, sua Aleluia. família que já foi salva, Glória a sua Deus. família que ele não lembra mais do pecado, sua família que ele cuida, que ele sara, que ele liberta, que ele resgata, que ele redime, ele tira, ele sara, ele cura e dá provisão. Essa é a nova família de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Né? E ele juntou uma família com a outra, porque do outro lado da parede tinha os gentios que eram nós. Mas Efésios 2, lá no verso 14, diz lá que o Senhor derrubou a parede. O Senhor derrubou a parede e uniu os gentios com o povo hebreu. E agora é uma só família. Todos agora são da família de Deus e têm acesso a Deus. Porque a família de Deus é só pai e filhos. Deus só tem filhos. Deus não tem irmão, Deus não tem parente, não tem sogra, Deus só tem filho. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amado, por enquanto nós vamos ficar por aqui, porque eu nem vi a hora que a gente para aqui. Que a gente para? Acontece um pouco. E que hora é agora? Então tem 3 minutos. Então, o que nós vimos lá? Em Zacarias, fomos nós lendo lá. Pessoa iria desejar ir como os judeus para ficar morando naquela boa terra, usufruindo de tanta coisa boa que Deus tem para as pessoas. Mas agora, quem é que quer ir para Israel, veja que lá está sendo cercado por todos os lados, guerra de todo lado, todo mundo contra, o cerco fechado. O que o Senhor disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como galinha junta pintinho debaixo das asas e vocês não quiseram, né? Vai vir dias que vai cercar, vai apertar o cerco. Já está acontecendo isso, meus amados. É faixa de Gaza de um lado, é Hamas do outro lado, é todo mundo contra. É judeu morrendo no mundo todo. Por quê? Por a desobediência. Quantas pessoas que nós conhecemos que sofreram, mas venceram. Abraão sofreu? Sofreu. Saiu do meio da família, num lugar que ele foi que não conhecia. Teve que chegar para sacrificar Isaac, com o sofrimento, quando ele teve essa notícia. Isaac sofreu? Sofreu. Lutou com os filisteus, mas venceu, entupiu os poços, mas ele cavava outro. Jacó sofreu? Sofreu. Com medo de Esaú, sofreu na mão de Labão. José sofreu? Sofreu nas mãos dos seus irmãos, na mulher de Potifar e na prisão, mas venceu. Aleluia. Davi sofreu? Sofreu. Enfrentou Golias, enfrentou Saul, mas venceu. Glória a Deus. Agora aqueles que perderam, tiveram muita coisa e perderam. Saul começou muito bem, mas perdeu até a própria vida. Se suicidou. Né? O rei Uzia, começou muito bem, no final queria sacrificar. Brigou lá com os sacerdotes, perdeu também. Começou muito bem, tinha um grande poder bélico, mas perdeu tudo também. E assim muita gente, né? Falei alguns que eu lembrei, mas muita gente que começou muito bem, como Salomão, o homem mais rico, mas no finalzinho perdeu, porque se enrolou com tanta mulher. Imagina que uma mulher já dá trabalho, né, presidente? Imagina 1000 mulheres, 700 esposas. Já pensou, pastor? Mais 300 concubinas. 7.000 sogras. Pelo menos pensar. Não dou conta nenhuma. Bom, gente, isso é só para descontrair. Aleluia, Jesus. Mas é alerta, gente. É alerta para ficarmos atentos. Por quê? Porque Jesus está às portas.
É tempo de ficarmos juntos, mobilizados, orando, vigiando, porque o Senhor disse, você não sabe a hora que eu vou chegar. Pode ser na cantada do galo, à meia-noite, na primeira vigília. A primeira vigília termina agora, começava às 6. Jesus botar a mão no corpo. Estou chegando! Diferente do que ele sempre, quando ele chegar, já fazendo assim. Posso chegar a qualquer hora. Era para estarmos unidos, orando sem cessar, vigiando sem cessar, esperando firmemente que o Senhor vai chegar a qualquer hora. Não, as pessoas estão mole, frio. É verdade. A gente chega na igreja, às vezes a pessoa está com cara aqui, manda. Parece estar com sono, ou com fome, ou cansado. É um lugar de tristeza, a igreja é um lugar de alegria.